Olá, sereia! Hoje eu quero te falar sobre merecimento. Uma das perguntas que eu mais recebo dentro das cartas quando as pessoas vêm jogar é: eu estou tentando um trabalho novo, eu estou tentando adquirir algo ou empreender em algo e parece que eu estou trabalhando e aquilo não está acontecendo para mim. Eu quero saber se realmente eu estou no caminho certo, se esse é o objetivo. E para mim te contar sobre isso, eu preciso te falar sobre o meu Ford Ka. Muitas pessoas que estão comigo já escutaram essa história, mas eu acredito que tu vai escutar agora e vai entender sobre merecimento. O Ford Ka foi o meu primeiro carro que eu tive depois que eu saí da autoescola. Naquela época eu não tinha muita experiência automobilística, então eu pensei, bom, vou comprar um carro pequeno e esse carro pequeno ele vai me dar condições, ele vai me conduzir por onde eu for. Naquela época, para minha família era pequena, eu tinha só um filho, então o espaço era tranquilo, né? E era fácil de estacionar e tudo mais. Mas era um carro muito básico, não tinha ar-condicionado, não tinha limpador traseiro, era 2 portas, era um carro compacto, enfim. Era um carro que me servia naquela época. E eu comprei em suaves prestações de 48 vezes. E passou o tempo, a ideia era trocar ele em 3 anos. Então eu pensei que 3 anos depois que eu comprasse, eu estaria trocando de carro, daria aquele como entrada, enfim. E aí, nisso, eu já estava dentro dos cursos dentro da área holística e eu comecei a fazer precipitações. Precipitações são visualizações e mantras, é uma técnica que a gente faz para materializar coisas. E eu comecei a materializar dinheiro, eu comecei a materializar clientes, eu comecei a materializar muitas coisas que eu queria. E naquela época eu comecei a materializar, a precipitar que eu queria um Fox. Porque o Fox era o carro que eu tinha dirigido na autoescola. Então eu achava confortável, bom. E aí eu queria um Fox de 4 portas, preta, foi bem detalhado o que eu queria. E eu comecei a precipitar depois de 3 anos que eu tinha o meu carro. E eu precipitei. E o que começou a acontecer foi que o meu carro, ele começou a ficar sem manutenção. Eu trocava o óleo e botava gasolina. Era isso que o meu carro sabia o que era. O resto das manutenções era mais ou menos assim, remediado. Então, enguiçou uma coisa, eu ia lá e arrumava. Enguiçou outra coisa, eu ia lá e arrumava. Não existia uma manutenção nele, nem revisões e nem nada assim. E o que começou a acontecer quando um carro não tem revisão? Ele começou a dar defeito. Então, ele começou a falhar limpador de para-brisa, o escapamento dele furou, então eu andava com um escapamento furado, e assim por diante. No decorrer das contas, chegou um ponto, já fazia mais ou menos uns 6 anos que eu tava com o carro, e eu fiquei sem o limpador de para-brisa. Fora que o calor dentro dele sem ar-condicionado era terrível, era um carro preto, então era horrível. Ele ficava estacionado na rua, pegava o sol o dia inteiro, então para entrar dentro dele no verão era um forno. E o carro começou a ficar sem limpador de para-brisas, né, na frente. E aí eu comecei a andar, gente, isso é sério, é verdade. Eu comecei a andar com um rodinho de pia. Aqueles de limpar pia, de puxar água? Pois é. Imagina o que eu fazia com aquele rodinho. Sim, eu botava minha mão pra fora em dias de chuva e eu puxava a água com o rodinho. Eu sei, é um absurdo. É horrível. Pode rir nesse momento. Eu sei que tu tá rindo de mim. Eu também estou rindo por dentro e agora por fora. Porque se não fosse trágico, seria muito cômico. Na verdade, é muito cômico. A gente se submete a coisas na vida e a gente não se dá conta do quanto a gente se submete. E eu precipitava o tal do Fox e o Fox não acontecia. E um dia eu disse, caramba, meu! Eu tava dirigindo e foi assim, ó, foi um estopim, tá? Foi uma época, eu morava na época no Rio Grande do Sul, então foi uma época de muita chuva e muito frio. E no Rio Grande do Sul tem muita neblina, tem muita cerração. Então foi uma época de inverno, de frio, de chuva no Rio Grande do Sul. E eu fiquei quase uma semana sem conseguir levar o meu filho para a escola,
porque eu não conseguia olhar, não conseguia enxergar, né? Não tinha desembaçador traseiro, não tinha limpador dianteiro, não tinha nada. Então eu não corria esse risco quando eu estava com as crianças no carro. E o carro, assim, ele tem histórias mirabolantes, eu tô resumindo para vocês. E o que eu quero te dizer aqui é que um dia eu tava dirigindo nessa época que eram chuvas e eu já tava trabalhando bastante, eu tinha uma agenda legal de atendimentos presenciais. E aí eu disse pro meu marido, assim, um dia ele tava voltando comigo do centro e eu disse, poxa vida, eu já fiz tanto, eu já pedi tanto por esse carro e por que que eu não consigo trocar isso? E quando eu fiz essa pergunta, e ficou um vácuo, assim, ficou um vazio. E naquele vazio eu encontrei a resposta. E eu comecei a perceber os meus pensamentos naquela hora, assim. Eu digo que foram os meus mentores, foram os meus guias falando, né? E eu conseguia ouvir os meus pensamentos, dizendo, mas eu não vou conseguir. Porque se eu tiver um carro novo, o que vai acontecer? Poxa, né? Se eu tiver um carro novo, eu vou ter que pagar a prestação, eu vou ter que fazer manutenção, eu vou ter que pôr gasolina. E o carro, por ele ser pequeno, eu gasto 200, 300 reais na época, tá? Com gasolina. E num carro novo, eu vou gastar uns 800 mil reais, e mais a prestação, e mais manutenção. Eu não dou conta. E quando eu escutei os meus pensamentos, gente, eu disse, caramba, Jaqueline, da onde que tu tira uma coisa dessas? E foi naquele momento que eu me dei conta do quanto eu me sabotava, do quanto eu não me sentia merecedora de um carro novo. E era louco, porque era o que eu mais queria naquele momento. Eu lembro que eu passei por uma época, ali nos 28 anos, de muitas mudanças na minha vida. Mudei de casa, mudei o espaço de trabalho, mudei muitas coisas na minha vida. E aí, o que aconteceu foi que eu disse assim, poxa, eu tô mudando tanta coisa e não mudo de carro. Como assim? Até que eu me dei conta do quanto eu não me sentia merecedora, quanto eu não me sentia capaz de chegar lá, de trocar aquele carro. Então, o que acontece é que muitas vezes tu tá aí querendo muito, desesperadamente algo, mas lá no fundo, lá no teu coraçãozinho, na verdade, lá no teu inconsciente, tu não tá achando que tu é capaz disso. E isso é verdade. Sabe por quê? Porque quando eu me dei conta disso, eu disse, não, olha só, Jaqueline, cria vergonha na tua cara, porque agora tu vai trocar de carro. Cara, tu trabalha igual uma louca. No mínimo, tu tem que ter um carro agradável para te ir e vir. E o agradável é que funcione, é que tenha limpador de para-brisas, é que no mínimo ele te leve para os lugares, porque o carro tava me deixando empenhada em todos os lugares. Então o agradável não é nem um luxo, é o agradável mesmo, é o prático mesmo. E aí naquela semana eu fiquei falando isso, enlouquecidamente. Todos os dias eu dizia, eu tava indo pra escola levar meu filho de manhã cedo e eu dizia pra ele, porque eu mereço, né, meu filho? Eu mereço trocar de carro. E ele me olhava naquele ímpeto de 6, 7 anos e dizia, mãe. E o que acontece é que naquela semana que eu me dei conta disso e eu comecei a entender o quanto eu merecia, o quanto eu trabalhava, o quanto eu tinha agenda, o quanto eu era capaz, quando eu comecei a me dar conta disso tudo, naquele final de semana teve um feirão na cidade vizinha. E eu disse pro meu marido, vamos no feirão, porque eu quero ir no feirão. Eu vou olhar os carros dele e dizer, mas tu é uma louca. Como que a gente vai no feirão se a gente não tem dinheiro para trocar o carro? Eu disse, não me interessa, eu não quero dinheiro. Eu só quero olhar, eu quero ver o que eu tenho de condições, o que eu não tenho de condições. E a gente foi no tal do feirão, porque ele é parceirão, assim, né? Ele abraça as minhas loucuras. E a gente foi. E quando eu cheguei lá, claro que todo carro que eu entrava dentro era maravilhoso e muito melhor que meu Ford Ka, né? Porque tu pensa que o K, ele não tinha lenta, ou seja, se eu soltasse o pé do acelerador, ele morria.
Ele apagava. Então eu tinha que estar com ele como se ele fosse um carro carburado, assim, um carro antigo, assim, ele não podia soltar o pé do acelerador. E o que aconteceu, gente, foi que eu olhei inúmeros carros. E aí, eu lembro que os vendedores diziam assim, mas deixa eu olhar teu carro, de repente a gente pode negociar. E meu marido se metia na frente e dizia, não. Aí outro dia a gente vai na tua revenda, a gente conversa contigo, mas hoje não. Detalhe, o meu carro, ele também não era limpo, tá? É verdade, quer dizer, eu me envergonho muito de dizer isso, mas eu não escondo a realidade. É essa mesmo. Ele tava podre de sujeira. E aí eu andei, e aí a gente concordou que naquele momento a nossa condição financeira de comprar um carro era de mais ou menos uns 13 mil reais. E sendo que meu marido dizia que eu ia conseguir só uns 800, ele disse assim, já que se tu conseguir uns 800, 900 pila pelo carro, tu pega, porque ele tá indo direto pro ferro velho. Ele não tem mais chance de sobreviver nesse mundo. E aí, gente, foi que eu vi lá exposta, maravilhosa, assim, ela tava inclinada, assim, eu não sei como é que vocês chamam, mas era uma Space Fox. Ela era uma caminhoneta pra mim, porque era um carro gigante, 4 portas, ar-condicionado, limpador e desembaçador traseiro. 4 portas, eu disse pra vocês, 4 portas, ela era gigante, ela dava umas 2 ou 3 do meu carro, assim. E aí, eu entrei dentro dela e disse, deixa eu experimentar ela, né? Porque eu experimentava todos os carros na feira. Quando eu fui experimentar a caminhoneta, né? A Space Fox, né? Porque pra mim era uma caminhoneta. Eu entrei e os bancos, parecia que eles estavam me abraçando. Foi amor à primeira vista. Foi amor ao primeiro contato. E aí eu liguei o rádio e eu disse, caramba, o rádio funciona, porque no meu carro nem o rádio funcionava. Eu lamento muito, cá, por você. E o que aconteceu, gente? Eu saí do carro, eu saí da Space Fox, eu abracei ela com todo o meu amor e eu disse, você é o amor da minha vida. Agora eu encontrei você, venha comigo, por favor. E o meu marido disse assim, Jaque, para que já tá ficando feio, já é o 26º carro que tu entra e fala a mesma coisa. Eu disse, não, esse é diferente. Esse falou com o meu coração, ela me abraçou, tu não tem noção de que eu entrei. Entra dentro dela, entra pra te ver, ela abraça, gente, ela abraça. E naquele momento eu tinha certeza de que aquela Space Fox era o carro da minha vida, era o que eu precisava na minha vida. E aí o vendedor chegou e ele disse assim, quais são as tuas condições? E eu disse assim, olha, eu vou ser bem realista, eu tenho um K velho, bem velho, e é a única coisa que eu tenho pra te dar em troca desse carro. E muitas parcelas, muitas parcelas. E daí ele começou a rir, ele disse, tá, então vamos lá ver o carro. E meu marido, não, eu disse, pode vir que eu vou te mostrar. Foi a única pessoa que eu permiti olhar o meu carro. E ele viu o meu carro, analisou meu carro com todas aquelas condições, daquele jeito. Foi um dia de chuva ainda, foi um dia de chuva que eu fui, né? Tudo pra ajudar. E ele disse assim, olha, tem algumas coisas pra fazer nesse carro, né? Eu disse, tem bastante. Eu vou ser bem realista, porque essa é a realidade mesmo, então tu já me diga qual é a possibilidade de troca, porque eu já tô bem consciente. E aí ele disse assim, olha, eu posso te dar 4 mil reais pelo carro. E eu, oi? Repete. E aí ele disse, cara, se eu posso te dar 4 mil, era 4 mil desquebrados, mas eu não lembro dos quebrados, tá? E ele disse, e aí a gente dá uma olhada como é que ficam as prestações pra ti. E aí, gente, no fim das contas, eu tive que pagar mais 800 reais em dinheiro. Então, a entrada em dinheiro que eu precisei dar pelo meu carro foi 800 reais. Quando eu entendi o meu valor e a minha capacidade, eu entendi que eu era merecedora, as oportunidades, elas chegaram. E eu financiei a minha Space Fox. Quando eu cheguei com aquele carro maravilhoso, lindo, porque aquilo pra mim era carro de luxo, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tenho ela até hoje, já fazem 3 anos que eu estou com a minha Space maravilhosa. E pra mim era um carro de luxo, assim. Então, quando eu cheguei com ela, assim, eu disse, cara,
E aí, uns 6 meses depois que eu tinha comprado, ela começou a dar um problema nos pneus. E aí o meu marido disse assim, poxa, a gente vai ter que levar num mecânico para dar uma olhada, como é que tá, né? Porque a gente vai ter que trocar os pneus e coisa e tal. E aí teve que fazer alguns ajustes nela e eu tive que gastar dinheiro. E na época deu uns R$ 1.000 de mecânico e eu não tinha os R$ 1.000. E aí eu saquei do meu cheque especial. E aí o meu marido disse, poxa, mas você vai sacar? E aí eu saquei todo o cheque especial que eu tinha na época. Eu disse, sim, eu vou sacar e aí eu vou repondo o cheque especial. E aí ele disse, poxa, a gente vai ter que trocar os pneus também. E aí depois que saiu do mecânico, eu fui pra comprar os pneus. Quando eu cheguei na loja de pneus, eu cheguei com um cartão de crédito, porque daí eu ia parcelar o cartão de crédito, né? E aí eu comprei os 4 pneus e aí ele me disse assim, moça, olha só, isso aqui não dá pra parcelar. Só se tu tivesse um cartão da nossa loja. Então tu vai ter que passar à vista em 30 dias, assim, né? O que a gente pode fazer nesse momento pela senhora. E aí eu disse, passa. Meu marido, oi? Gente, essa é a realidade do brasileiro. E aí eu disse pra ele, olha, assim, se o universo me deu a Space, ele também me deu as condições necessárias para que eu pudesse pagar essa manutenção. Então, eu creio muito de que ele vai me dar muito atendimento e muitos clientes que eu possa pagar essa manutenção. E a realidade era que eu não estava pedindo de graça, eu não estava esperando que caísse um dinheiro na minha conta sem nada a ver. O que eu comecei a fazer foi começar a divulgar o meu trabalho, comecei a abrir alguns cursos, na época eu dava curso de reiki, de cartas ciganas, então eu abri alguns cursos, algumas turmas extras e comecei a divulgar alguns atendimentos para mim ter recursos, para mim conseguir pagar. E quando tu tem a certeza, quando tu trabalha, e eu sempre digo assim, ó, quando tu acredita no teu potencial e tu trabalha, tu foca, tu não vai ficar esperando de braços cruzados. Tu foca e tu trabalha com garra. Tu trabalha para te conseguir aquilo. As coisas, elas acontecem. O que aconteceu naquele momento? O meu cartão era dia 30 quando eu comprei. E o meu cartão, ele virava dia 31. Sim, dia 10 veio a fatura. E aí eu dei um pulo do sofá e um ataque do miocárdio. Porque veio todo o valor da fatura naquele mês. E aí eu tinha do dia 2 ao dia 10 para mim conseguir pagar o saldo total da fatura e eu não tinha nem da onde tirar. Então eu comecei a divulgar os meus atendimentos, eu comecei a divulgar o meu trabalho, divulgar os cursos ainda mais, porque eu precisava desse dinheiro com urgência. E eu comecei a trabalhar muito para isso e eu não duvidei de que eu ia conseguir. E eu consegui. Em uma semana eu tava com todo o valor que eu precisava, eu tinha conseguido pagar mecânico e comprado os pneus. O que eu quero te dizer com toda essa história é que quando tu quer alguma coisa, quando tu realmente tu tá focado e aquilo tu sabe que é merecimento, tu sabe que tu é capaz de atingir aquilo, tu sabe que aquilo vai funcionar pra ti. Quando tu entra nessa sincronia, o universo, a vida, ela te traz os recursos para que tu possa atingir. Não é milagre, tá? É merecimento. Se hoje tu tá tentando algo e tu não tá conseguindo atingir aquele objetivo, então tu observa o quanto tu tá te sentindo capaz e merecedor de atingir aquilo, porque em algum movimento tu tá te sabotando, tu não tá te sentindo capaz. Então observa isso. Espero que tenha feito sentido. Se tu gostou, dá um like aqui, compartilha com alguém que precise e me ajuda, por favor, a crescer nesse Instagram. Beijo grande.